Olá, sou o Mário Vilas Boas e este é mais um vídeo do meu canal YouTube. O vídeo de hoje é dedicado ao governo militar, o período entre 1964 e 1985. Eu percebo que a maioria dos brasileiros que vive hoje não viveu esse período, ou pelo menos não todo ele. E mesmo esses que viveram durante a tenra infância, que significa que tiveram um entendimento muito pobre do que foi. Eu sou um dos raros brasileiros que viveu o período inteiro. Eu nasci em 1960, o que significa que em 1964 eu já estava nascido. Porém, evidentemente, eu era uma criança pequena. Isso significa que os primeiros estágios do governo, embora eu os tivesse vivido, eu realmente só vim saber o que aconteceu lendo os livros de história. Só os estágios mais avançados eu realmente vivi com toda a intensidade. A partir dos anos 70, na minha adolescência, e até o final, eu vivi com muita intensidade. E quero dar o meu testemunho para aqueles que não viveram. Eu quero dizer aqui algo que possivelmente vai desagradar muita gente. Aquele período foi um período de alta polarização. As pessoas que defendiam o governo não conseguiam ver nada de errado no que o governo fazia. As pessoas que combatiam o governo não conseguiam ver nada de correto no que o governo fazia e achavam que tudo que eles faziam era válido para combater o governo, inclusive luta armada, inclusive assalto a banco, inclusive assassinatos, como infelizmente aconteceram. O governo, por seu lado, também achava que podia usar qualquer meio para combater esses criminosos. E o que acontece é que isso deixou uma cicatriz que permeia a nossa sociedade até hoje. Até hoje a nossa sociedade está dividida. Alguns acham que os militares foram os grandes salvadores e não fizeram nada de errado. Outros acham que os militares são a pior coisa que aconteceu ao Brasil e que nada do que eles fizeram se aproveita. A verdade, senhores, não está nem num lado nem no outro. A verdade, pela minha perspectiva, que vivi esse governo, é que ambos os lados cometeram erros muito graves. Muito graves mesmo. E cada lado tenta esconder o seu erro apontando o erro do outro lado. Isso é uma coisa muito séria. O Brasil precisa fazer uma catarse e entender que ambos os lados erraram, mas que a gente precisa superar essa cicatriz e construir um Brasil para todos os brasileiros, tanto para aqueles que participaram do governo militar, como aqueles que combateram o governo militar. E eu quero dar agora a minha visão de quem viveu, mas começando no início. Como eu disse no início, embora eu tenha vivido do ponto de vista de que eu já era nascido, eu não vivi no sentido de que, na época em que aconteceu, eu realmente não entendia o que aconteceu, e eu só realmente pude entender depois lendo os livros de história. O governo militar, a história do governo militar começa em 1960, o ano em que eu nasci. E nesse ano aconteceram as eleições presidenciais pela regra da Constituição que estava vigendo na época, que era a Constituição de 46, e que previa uma sistemática muito diferente das eleições de hoje. Naquela ocasião, o povo era chamado a votar não apenas no presidente, mas também no vice-presidente. E o que aconteceu é que o presidente eleito foi Jânio Quadros, como é bastante conhecido por todo mundo que estuda história. E o vice-presidente eleito foi João Goulart.
Só que João Goulart não era o vice-presidente da chapa do Jânio Quadros. As regras da eleição da época permitiam isso, que alguém votasse no presidente de uma chapa e no vice-presidente da outra. E foi o que o povo fez. Então, criou-se uma situação bastante paradoxal. O presidente e vice-presidente eram adversários ferrenhos. E, no entanto, estavam os dois no mesmo governo. Quando houve o episódio da renúncia de Jânio Quadros, há muita coisa obscura até hoje. E o que se sabe, na verdade, não se sabe, são opiniões. A teoria mais aceita, ou pelo menos uma das teorias aceitas, é de que Jânio Quadros renunciou na expectativa de que as pessoas impedissem a posse de João Goulart e, com isso, chamasse de volta com poderes quase que imperiais. Só que houve um golpe dentro do golpe, que foi o presidente da Câmara, ao assumir, imaginou a mesma coisa, só que ele imaginou que ele, presidente da Câmara, se efetivaria no cargo, e com o impedimento da posse de João Goulart. Mas, como consta nos livros de história, João Goulart voltou, e o Congresso Nacional achou por bem resolver a questão implantando às pressas o parlamentarismo no Brasil. Então, ele voltou, mas como o regime tornou-se parlamentarista, o poder dele ficou bastante esvaziado. Bom, aconteceu que João Goulart conseguiu fazer um novo plebiscito em que o povo votou no presidencialismo e ele readquiriu as prerrogativas de presidente num regime presidencialista. E, enfim, em 1964, depois de várias confusões, várias desordens públicas, esse governo foi deposto pelo movimento, que isso é amplamente conhecido. Agora, a primeira dúvida é: esse movimento foi exatamente o quê? Vamos consultar um documento histórico da época, redigido pelos protagonistas do movimento, e ver o que é que eles dizem a esse respeito. Ao se perceberem vitoriosos, os líderes militares que protagonizaram o movimento instituíram um ato normativo que até então nunca havia existido, um ato institucional. O que é um ato institucional? Não é uma lei, não é uma emenda constitucional, não é um decreto. O que é? Vamos ver o que eles que editaram esse ato institucional dizem o que é. Ato institucional número 1. A nação. É indispensável fixar o conceito do movimento civil-militar que acaba de abrir no Brasil uma nova perspectiva para seu futuro. O que houve e continuará a haver neste momento, não só no espírito e no comportamento das classes armadas, mas na opinião pública nacional, é uma autêntica revolução. Veja que nas palavras dos líderes que capitanearam o movimento, o que houve foi uma revolução. A revolução se distingue de outros movimentos armados pelo fato que nela se traduz não o interesse da vontade de um grupo, mas o interesse da nação. Então, eles se proclamaram naquele momento os representantes de toda a nação, e por isso dava a eles um poder especial para falar em nome de toda a nação. Continue. A Revolução Vitoriosa se investe do exercício do poder constituinte. Veja, eles avocaram para si próprios poder constituinte, de modificar a Constituição. A seguir, este se manifesta pela eleição popular ou pela revolução. Esta é a forma mais expressiva e mais radical de poder constituinte. Assim, a Revolução Vitoriosa, como poder constituinte, se legitima a si própria. Veja, a revolução, que foi o que eles disseram, como eles chamaram o movimento, revolução, ela se autolegitima, não precisa de mais ninguém para legitimá-la. Ela é a fonte de sua própria legitimidade.
Nela contém força normativa inerente ao poder constituinte. Ela edita normas jurídicas sem que nisso seja limitada pela normatividade anterior à sua vitória. Os chefes da Revolução Vitoriosa, graças à ação das Forças Armadas e ao apoio inequívoco da nação, representam o povo e, em seu nome, exercem o poder constituinte, de que o povo é o único titular. O ato institucional que hoje é editado pelos que exercem o poder constituinte, pelos comandantes em chefe do Exército, Marinha e Aeronáutica, em nome da Revolução que se tornou vitoriosa, com o apoio da nação em sua quase totalidade, se destina a assegurar o novo governo a ser instituído por meios indispensáveis à obra de reconstrução econômica, financeira, política e moral do Brasil, de maneira a poder enfrentar, de modo direto e imediato, as graves e urgentes problemas de que dependem a restauração da ordem interna e o prestígio nacional de nossa pátria. A Revolução Vitoriosa necessita se institucionalizar e se apressa, pela sua institucionalização, a limitar plenos poderes que efetivamente dispõe. Então, como se vê, segundo os líderes militares da época, o que aconteceu foi uma revolução. São eles que estão dizendo. E segundo eles, por ser uma revolução e por ser vitoriosa, ela tem legitimidade para fazer qualquer ato normativo, qualquer tipo de norma, sem estar limitada por qualquer coisa, por nada que tenha antes, inclusive poder constituinte, poder de criar uma nova Constituição. Adiante. O presente ato institucional só poderia ser editado pela Revolução Vitoriosa, representada pelos comandantes em chefe das três armas, que respondem no momento pela realização dos objetivos revolucionários, cuja frustração estão decididos a impedir. Os processos constitucionais não funcionaram para destituir o governo que deliberadamente se dispunha a bolchevizar o país. Ou seja, como não se conseguiu destituir constitucionalmente o presidente, ele foi destituído à margem da Constituição. E por ser destituído à margem da Constituição por um processo revolucionário, esse processo revolucionário passa a ter legitimidade para elaborar uma Constituição por si própria, feita pelos próprios líderes sem consulta popular. É o que está escrito aqui. Para demonstrar que não pretendemos radicalizar o processo revolucionário, decidimos manter a Constituição de 1946, limitando-nos a modificá-la apenas na parte relativa aos poderes do Presidente da República, a fim de que este possa cumprir a missão de restaurar o Brasil à ordem econômica e financeira e tomar as urgentes medidas destinadas a drenar o bolsão comunista, cuja prudência já se havia infiltrado não só na cúpula do governo, como nas próprias dependências administrativas. Para reduzir ainda mais os plenos poderes de que acha investida a Revolução Vitoriosa, resolvemos igualmente manter o Congresso Nacional com reservas relativas de poderes constantes no presente ato institucional. Então veja, eles mantiveram a Constituição de 46, ou a maior parte dela, por vontade própria, não por autoridade da própria Constituição, não porque eles devessem qualquer coisa, qualquer obediência a essa Constituição anterior. Mas eles decidiram fazer isso em deferência à população para evitar um choque de governabilidade muito grande. E decidiram manter o Congresso Nacional ativo por vontade deles, não por respeito à autoridade do Congresso Nacional. É o que está escrito aqui. Fica assim bem claro que a Revolução não procura legitimar-se através do Congresso. Este é que recebe deste ato institucional, resultante do exercício do poder constituinte, inerente a todas as revoluções, a sua legitimação. Aqui ficou absolutamente claro que eles não reconhecem a legitimidade ao Congresso Nacional, senão aquela legitimidade que eles estão dando a partir deste ato. O Congresso passou a ser legitimado por este ato institucional, em nome da Revolução Vitoriosa e no intuito de consolidar sua vitória, de maneira a assegurar a realização dos seus objetivos e garantir
ao país um governo capaz de atender aos anseios brasileiros, o Comando Supremo da Revolução, representado pelos comandantes em chefe do Exército, Marinha e Aeronáutica, resolve editar o seguinte ato institucional. E aí vai botando algumas normas. Chama a atenção, deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, o artigo 3º. O presidente da República... não é esse não. Aqui. Artigo 2º. A eleição do presidente e vice-presidente da República, cujos mandatos terminarão no dia 31 de janeiro de 1966, será realizada por maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional dentro de 2 dias a contar deste ato, em votação nominal. Observe que a Constituição, que estava em vigor na época, previa 30 dias, e 30 dias contados do ato em que foi decretada a vacância da presidência e da vice-presidência, que no caso foi no dia 2 de abril. E isso daqui determina que não são 30 dias, são 2 dias e 2 dias a partir desse ato. E vamos pular aqui e chega aqui, ó. O presente ato vigora desde sua data até o dia 31 de janeiro de 1966, revogada as disposições em contrário. Rio de Janeiro, Guanabara, 9 de abril de 1964. Assinam General Arthur da Costa e Filho, Tenente Brigadeiro Francisco de Assis Corrêa Melo, Vice-Almirante Augusto Ramon Rademacher Grunewald. Pois bem, o que nós vemos com isso? Nós vemos que, em primeiro, de acordo com os líderes do movimento de 64, o que aconteceu foi uma revolução. Segundo, antes de tomar posse, e veja que o general Castelo Branco foi eleito presidente do Brasil no próprio dia 9, o mesmo dia em que esse ato foi editado. Mas este ato previu a eleição do presidente, portanto ele foi anterior à eleição do presidente. Então quem assina não foi o presidente do Brasil. Tá? Quem assina foram os comandantes das 3 armas, enquanto comandantes das 3 armas, não enquanto presidente da República. E esses comandantes das 3 armas se avocaram a si próprios o direito de modificar a Constituição. E agora, o que vocês acham que é isso? Se não é uma ditadura? Alguém que modifica a Constituição pela força das armas. Mas, pelo menos, esse ato era um ato transitório. Como foi visto aí, ele foi feito para durar até o dia 31 de janeiro de 1966, que era quando estava prevista a posse do presidente seguinte. Então a ideia era de que eles governassem até que fosse eleito o próximo presidente e que esse próximo presidente tomasse posse. Com a posse do novo presidente, tudo isso iria por terra. Mas não foi o que aconteceu. Vejam o que aconteceu a seguir. Esse ato institucional, que deveria ser uma coisa passageira, que era uma coisa assim, anômala, e que deveria ser apenas, houve para um hiato legislativo aqui que precisava. Mas o que aconteceu foi que outros atos institucionais aconteceram. No total foram 17. Vejam aqui o ato institucional número 2. A Revolução é um movimento que veio da inspiração do povo brasileiro para atender suas aspirações mais legítimas e erradicar uma situação unigoverno que afundava o país na corrupção e na subversão. No preâmbulo do ato, iniciou a institucionalização do movimento 31 de março de 1964, foi dito que houve e continuará a haver não só um espírito de comportamento de classes armadas, mas também na opinião pública nacional, uma autêntica revolução, e frisou-se. Ela se distingue em todos os movimentos, papapá. Bom, vamos lá. Esse ato institucional número 2 determinou
veja você, por imposição, agora sim, do presidente da República, que as eleições para governador seriam indiretas. Houve algumas mudanças aqui no funcionamento do Poder Judiciário também. E termina com o presente ato institucional vigora desde a data de sua publicação até 15 de março de 1967. Opa! Está começando a expandir. Já não é mais só até a posse do próximo presidente. Já foi além. Já foi mais de um ano à frente. Depois veio o número 3, que põe novas mudanças. E diz: este ato institucional entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Desde agora já não tem mais data de validade. Ou seja, esses atos institucionais modificam a Constituição por iniciativa dos chefes da Revolução, agora na presidência da República, e sem consulta popular, sem consulta ao Congresso, determina mudanças bastante profundas na administração do país. Senhores, me desculpem os que chamaram de regime democrático militar. Não foi, isso foi uma ditadura. Agora, dizer que isso foi uma ditadura significa o quê? Que o poder foi concentrado, que não havia uma prestação de contas do poder. Sim, isso aconteceu. Agora, esse foi talvez o período em que o Brasil mais se desenvolveu em toda a sua história. Então, as duas coisas precisam ser ditas. Sim, foi uma ditadura. Agora, sim, foi o período de maior crescimento do Brasil. Foi um período que o Brasil mais se desenvolveu em todas as áreas, inclusive na tecnológica, inclusive na cultural. O fato de ter sido uma ditadura não impede que ele tenha se desenvolvido dessa maneira. Não impede que ele tenha tido um grande desenvolvimento econômico, um grande desenvolvimento intelectual, um grande desenvolvimento cultural, como de fato teve. Agora, é importante apontar os erros. Na época, como eu disse, a população estava muito polarizada e eu estava do lado dos que combatiam o governo. Combati ao lado de muitos desses que estão hoje aí no poder. E eu digo aqui que eu errei ao acreditar numa ideologia que eu vejo agora, pelos resultados que ela está dando, que é uma ideologia sem futuro, não tem como dar certo. Destruiu a Venezuela, está destruindo o Brasil e está destruindo outros países. Vejo isso agora, não via na ocasião. Como eu acredito que ainda existam pessoas de boa índole que não conseguiram ver que estão destruindo o Brasil ao acreditar nessa ideologia. Agora, esse governo que aí está, quer dizer, esse governo, não de agora, o da época, ele se valeu de subterfúgios que não deveria ter sido usado. Ele avançou o sinal, cometeu vários abusos e o maior de todos os erros, me perdoe, não foi ter deixado de matar essas pessoas, não. O maior de todos os erros não foi esse. O maior de todos os erros foi não ter criado uma cultura para mostrar à população o que era o comunismo, do que eles livraram o país. Ao contrário, a guerrilha do Araguaia, que hoje se fala abertamente, era um tabu na época dos militares. Não se podia falar na existência dela. Era perigoso se alguém mencionasse alguma coisa sobre a existência dessa guerrilha do Araguaia, que hoje nós sabemos muito bem que existiu, corria o risco de ser preso. Não digam que não. Eu vi isso acontecer. Mencionar a palavra comunismo
comunismo, comunista, etc. e tal, era perigoso, as pessoas tinham medo. Eu tinha medo, as pessoas com quem eu conversava tinham medo. Piada que havia na época. Nome bastante comum, tanto hoje como na época, Paulo César. E frequentemente a pessoa com esse nome é chamada de PC. Só que PC é inicial também de Partido Comunista. Então a piada da época, uma pessoa com o nome de Paulo César chamava de PC e morria de medo desse apelido. Hoje pode não ter graça, mas tinha na época. Porque realmente havia isso. Então, o que eu quero dizer em base é o seguinte: houve erro muito grande dos dois lados. Houve erro do pessoal que combateu o regime militar, houve erro do regime militar que combateu a guerrilha. Porém, foi talvez o período mais profícuo da história do Brasil, pelo menos da história recente. O fato de ter sido ditadura não descaracteriza o fato da gente ter tido um grande desenvolvimento cultural, tecnológico, econômico, até mesmo militar. Porém, o grande erro foi não ter criado, não ter explicado para a população por que fizeram aquilo. Não explicaram à população, na ocasião, do que eles estavam livrando o país. Qual era o sentido deles terem feito aquilo, deles terem derrubado o governo, ter feito isso. Por que era tão importante livrar o Brasil do comunismo naquele momento? Uma geração inteira ficou sem saber exatamente o que era o comunismo. Só agora, recentemente, iniciativas isoladas, principalmente de pessoas como Olavo de Carvalho, que as pessoas estão descobrindo o que realmente é o comunismo e o perigo que o Brasil correu naquela época e está correndo de novo agora. Então, para você que não viveu o período do regime militar, isso é um resumo muito breve, dado por uma pessoa que viveu aquele período, que sentiu na pele, que viu com seus próprios olhos. Esse é o vídeo de hoje.